Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 5 do PET volume 3 de língua portuguesa, onde o tema tópico é o negro na literatura brasileira e o tema central é o romance O Cortiço, né? Vamos falar um pouco, ler alguns trechos do romance O Cortiço. E aí, estudante, como vai a vida? Espero que esteja tudo bem. A semana 5 chegou e trouxe consigo um famoso romance brasileiro, O Cortiço. Iremos observar o enredo da obra, identificar suas características e reconhecer a presença do negro neste texto literário. Então, nós temos aí, né, a capa do Cortiço, a Luiza Azevedo, LIPM Pocket, né, editora. O Cortiço é um romance brasileiro considerado um dos principais representantes da escola literária naturalismo no nosso país. A obra foi escrita por Aloysio de Azevedo e publicada pela primeira vez em 1890. A narrativa conta a história de diversos moradores de um cortiço no Rio de Janeiro. João Romão é o ambicioso dono do cortiço São Romão, que constrói as primeiras casas roubando materiais de seus vizinhos, junto com a sua companheira Bertoleza, uma escrava que achava que era livre. O cortiço é repleto de moradores, cada um com suas histórias. Rita Baiana, Firmo, Piedade, Jerônimo, Pombinha são alguns desses moradores. Representando a burguesia carioca, aparece Miranda, um comerciante português, sua esposa Estela e a filha do casal Zulmira. O cortiço é uma espécie de retrato da sociedade carioca do fim do século XIX, que passava por uma reorganização social, além de estar se adequando às consequências da Lei Áurea, que abolia a escravidão no país. Aí nós temos, né, a imagem da Bertoleza, da Rita Baiana e da Paula, que são personagens que estão presentes no romance O Cortiço. É importante tratarmos sobre como as pessoas negras eram representadas no romance, que foi o primeiro publicado no Brasil após a abolição da escravatura. Mesmo libertos da escravidão, os negros foram marginalizados e tinham grande dificuldade de colocação e ascensão social, problema que perpetua até hoje e é considerado uma dívida histórica, a qual a nação precisa reparar. A representação do negro na obra O Cortiço é dada por meio do excessivo trabalho sem a devida remuneração e a exclusão social, como apresentado pela personagem Bertoleza, da mulher sensual e exótica por meio de Rita Baiana e das práticas religiosas expostas com cunho pejorativo pelo autor, elucidada por Paula, ou a bruxa, além de outras representações. Vale ressaltar que a forma como as pessoas negras eram representadas no romance equivalem a um pensamento racista, contra o qual devemos lutar para que seja extinto de nossa sociedade. Então, o negro, né, era representado só pela pessoa que tinha era um trabalhador braçal, que tinha que trabalhar duro e ganhar pouco, né, tinha que ser também até que escravizado, né, nessas representações, e a gente vê isso até hoje, né, muitas novelas, filmes, o negro fica sempre com um papel que é tido como menos favorecido. Vem mudando, vem, mas ainda perpetua aí esse pensamento racista para até fazer representações, né, em novela, teatro, até na música. Outra forma de representação dos negros no livro é por meio da capoeira, como afirma Galvão, 2015. A representação das capoeiras no romance O Cortiço traz a beleza de um dos maiores símbolos da resistência negra do final do século XIX e início do XX. Apesar de todo o preconceito em torno do tema na época, conseguimos extrair muito do que foram os capoeiras daquele período. Assim, podemos perceber que havia também uma importante presença da cultura africana na narrativa. Então, aqui é uma representação, né, feita por Jeff, em 2009, a novel, graphic novel, né, a Luiza Azevedo, Cortiço, a arte Rodrigo Rosa e Ivan Jeff, né. O roteiro é o Ivan Jeff, que ele produziu, ele adaptou o Cortiço, o livro Cortiço, numa graphic novel. Ao longo de mais de um século de publicação, o Cortiço já ganhou diversas versões e foi adaptado para filme e também para graphic novel,
gênero que estudamos na semana 4. A graphic novel de O Cortiço, adaptada por Ivan Jeff e ilustrada por Rodrigo Rosa, tem a mesma essência da história original. Porém, os desenhos dão vida à obra, pois fazem com que aquilo que estava somente em nossa imaginação se torne real. É uma história em quadrinho, né? Porém, de um romance, né? Do romance O Cortiço, de Aloysio Azevedo. O autor Aloysio de Azevedo nasceu em São Luís, Maranhão, em 14 de abril de 1857. Ele era caricaturista, jornalista, romancista e diplomata. Azevedo começou a publicar os seus romances em folhetins, parte dos jornais dedicada ao entretenimento. Uma das preocupações do autor era observar e analisar os agrupamentos humanos. Daí que surgiram as obras Casa de Pensão, de 1884, e O Cortiço, de 1890. Né? Então, tanto Casa de Pensão quanto O Cortiço conta a história, né, da vida cotidiana das pessoas, nas vendas, na rua, nas casas, na pensão, ali no cortiço, né, no bairro. Então, sempre contando ali o dia a dia daquelas pessoas. Agora que já vimos muitas informações sobre a obra, vamos fazer algumas atividades. Então, vamos às atividades. Então, a primeira questão foi tirada da UFV-MG, né? Leia o texto abaixo, retirado de O Cortiço, e faça o que se pede. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assantada 7 horas de chuva. O rumor crescia, condensando-se, o zum-zum de todos os dias acentuava-se. Já se não destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda, ensarilhavam-se discussões e rezingas, ouviam-se gargalhadas e pragas, já se não falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Então é um trecho aí, né, que está nas páginas 34 e 35, retirada, né, o trecho retirado do Cortiço. Aí está pedindo para assinale a alternativa que não corresponde a uma possível leitura do fragmento citado. Então, qual a alternativa que não tem a ver com o fragmento citado? Letra A. No texto, o narrador enfatiza a força do coletivo. Todo o cortiço é apresentado como um personagem que, aos poucos, acorda como uma colmeia humana. E isso é real, né? Porque fala assim, eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava. É como se transformasse o cortiço num personagem. E é isso que acontece, que todo o cortiço é apresentado como um personagem. Então, essa resposta é verdadeira. Ele está pedindo para marcar que não corresponde. A letra B. O texto apresenta um dinamismo descritivo ao enfatizar os elementos visuais, olfativos e auditivos. Sim, né, fala da visão, né, do que está sendo visto, do cheiro, né, fala-se também do que está sendo ouvido, então realmente tem a ver com o trecho. A letra C. O discurso naturalista de Aloysio Azevedo enfatiza nos personagens de O Cortiço o aspecto animalesco, rasteiro do ser humano, mas também a sua vitalidade e energia naturais, oriundas do prazer de existir. Sim, né, fala o prazer, né, que o ser humano, né, tem um prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Então, fala sim, né, desse discurso naturalista, né, de enfatizar nos personagens essa força, né, essa força humana. A letra D. Através da descrição do despertar do cortiço, o narrador apresenta os elementos introspectivos dos personagens, procurando criar correspondências entre o mundo físico e o metafísico. Não, ele apresenta elementos que realmente existem, né? Elementos características, né? Que os personagens estão realmente mostrando. E não fala nada dessa correspondência entre o mundo físico e o metafísico. Então, a alternativa que não corresponde ao trecho do cortiço é a letra D. 2. Em determinado momento da história, o cortiço pega fogo e se transforma em uma confusão generalizada. Leia os 2 fragmentos abaixo e responda o que se pede. Então, nós temos aqui o fragmento 1. Ninguém se conhecia naquela zumba de gritos sem nexo, e choro de crianças esmagadas, e pragas arrancadas pela dor e pelo desespero.
fragmento 1. Agora vamos ao fragmento 2. E começou a aparecer água. Quem a trouxe? Ninguém sabia dizê-lo, mas viam-se baldes e baldes que se despejavam sobre as chamas. Então, vamos ver o que se pede. Também foram trechos retirados, né, do livro Cortiço. Aponte a alternativa que explicita que os dois trechos têm em comum, né, que mostra o que os dois trechos têm em comum. Letra A preocupação de um em relação à tragédia do outro, no primeiro trecho, e preocupação de poucos em relação à tragédia comum no segundo trecho. A gente já analisa aqui que no segundo trecho havia uma certa preocupação, sim, né? Porque os baldes apareciam, os baldes de água apareciam para apagar as chamas. Então houve sim essa preocupação em relação à tragédia. Não foi de poucos, não, né? A B, desprezo de uns pelos outros no primeiro trecho e desprezo de todos por si próprios no segundo trecho. Já vou analisar aqui o segundo trecho, né? Não fala de desprezo, né? De todos por si próprios. Então também não é a letra B. A letra C, angústia de um não poder ajudar o outro no primeiro trecho e angústia de não se conhecer o outro por quem se é ajudado no segundo trecho. Ninguém se conhecia naquela zumba, né? O primeiro trecho de gritos sem nexo, choro de crianças esmagadas e pragas arrancadas pela dor e pelo desespero. Então, até pode falar que tem uma certa angústia, mas não de um não poder ajudar o outro, né? Não se relata essa angústia de um não poder ajudar o outro no primeiro trecho. D. Desespero que se expressa por murmúrios no primeiro trecho e desespero que se expressa por apatia no segundo trecho. O segundo trecho não tem apatia, tem na realidade empatia, né? Porque por mais que não se sabia quem traziam, né, os baldes, mas os baldes apareciam, os baldes de água apareciam para apagar as chamas. Então mostra-se empatia e não apatia. Então, sobrou a letra E, vamos ler. Anonimato da confusão e do salve-se quem puder no primeiro, e anonimato da cooperação e do todos por todos no segundo. Realmente, né? Ninguém se conhecia naquela zumba, então aqui já via-se o anonimato. Né? E no segundo trecho, tem o anonimato da cooperação. Por quê? Porque ninguém se sabia dizê-lo, né? Dizer quem trazia os baldes, mas os baldes apareciam. Então, a resposta correta é a letra E. A questão 3, retirada da FUVEST. Não entra a polícia, não deixa entrar. Aguenta, aguenta. Não entra, não entra. Repercutiu a multidão em coro. E todo o cortiço ferveu que nem uma panela ao fogo. Aguenta, aguenta. Outro trecho retirado de O Cortiço. O fragmento acima mostra a resistência dos moradores do cortiço à entrada de policiais no local. O romance de Aloysio Azevedo. Marcar a alternativa correta, então, do fragmento acima, que mostra a resistência dos moradores do cortiço à entrada de policiais no local, o fragmento de Luiz Azevedo representa as transformações urbanas do Rio de Janeiro no período posterior à abolição da escravidão e o difícil convívio entre ex-escravizados, imigrantes e o poder público? Eu vejo como uma resposta correta, mas vamos analisar as outras. B. Defende a monarquia recém-derrubada e demonstra a dificuldade da República Brasileira de manter a tranquilidade e a harmonia social após as lutas de consolidação do novo regime? Não fala muito isso nem no trecho, né, que é mostrado e nem no livro inteiro. Se vocês tiverem oportunidade, peguem o livro, o Cortiço e leiam. É um excelente romance. É uma excelente história. Denuncia a falta de policiamento na então capital brasileira? Não, já tiro porque não tem isso. Valoriza as lutas sociais que se travavam nos morros e na periferia da então capital federal e as considera um exemplo para os demais setores? Não considera exemplo. Apresenta a imigração como a principal origem dos males sociais porque o país passava, pois os novos empregados assalariados tiraram o trabalho dos escravos e os marginalizaram? Também não. Então, a resposta correta da questão 3, né, é a letra A. É isso que é representado no cortiço. Se você olhar no início, já fala, né, bem no início do texto, só um instante. É importante, né, tratarmos sobre como as pessoas negras eram representadas, e que foi o primeiro publicado no Brasil após a abolição da escravatura.
A narrativa conta a história de diversos moradores de um cortiço do Rio de Janeiro. Então, né, relata aí a história de diversos moradores de um cortiço e que só um instante. E que representa essas transformações urbanas, né, no Rio de Janeiro, no período posterior à abolição, que fala lá da Lei Áurea, né, posterior à abolição da escravatura, e esse difícil convívio, né, entre ex-escravizados, entre imigrantes e o poder público. Então, a resposta correta é a letra A. Então, encerramos aqui a semana 5, né? A semana 5 termina por aqui. Espero para a próxima. Até lá. Então, espero ter ajudado, ter contribuído. Espero que vocês sintam aí curiosidade para ler o Cortiço, para vocês verem o quão interessante é a leitura, tá? Fica aqui meu forte abraço e até a próxima semana.